Ok aqui? Beleza. Muito bem, então venci essa parte do conceito de casa. Professor, eu quero saber uma coisa. Mas o que é dia e o que é noite? Eita lasqueira que aqui a cobra fuma mais um pouquinho ainda. Vamos lá. Para as principais bancas, que é isso que a gente quer saber. Para as principais bancas, elas veem assim. Uma ordem, um mandado de busca e apreensão foi cumprido durante o dia. Os policiais ingressaram no domicílio durante a noite. Então veja que para as principais bancas, elas não vêm discutindo o que é dia e o que é noite. Elas vêm dizendo assim, é dia e é noite. Entrou durante o dia, entrou durante a noite. É assim que geralmente as bancas vêm. Então lembrando que cumprir uma ordem judicial só durante o dia. Flagrante, desastre para prestar socorro, aí pode entrar qualquer hora do dia ou da noite. E daí que a doutrina vai definir o que é dia e o que é noite. Justamente para saber se, por exemplo, era possível a entrada no domicílio no caso de ordem de busca e apreensão. E daí alguns critérios são definidos pela doutrina. O primeiro é o critério físico-astronômico, muito usado pela doutrina, que vai dizer que é dia do amanhecer ao anoitecer. Como assim? Assim. Olhou para fora, tem sol? É dia. Tem luz? É dia. Olhou para fora, opa, estrela é lua, é noite. Critério físico-astronômico. Olhou para fora é dia, olhou para fora é noite, é noite. Você tá entendendo? Então, é dia do alvorecer ao anoitecer, da aurora ao crepúsculo. Esse é o tal do critério físico-astronômico. Vamos anotar essas palavrinhas, que é assim que aparece na prova, né? Então, critério físico-astronômico do alvorecer ao anoitecer. É dia. Olha para fora é dia, olha para fora é noite, e é assim que funciona. Tá. Mas qual que é o problema disso aqui? O problema é assim, imagine a situação. Imagine que a polícia tem um mandado de busca e apreensão para cumprir. Ou seja, tem uma ordem judicial para entrar na casa de alguém. E essa ordem judicial tem que ser cumprida quando? A gente viu que tem que ser cumprida durante o dia. Aí a polícia tá meio apuradona, assim, é final do dia, e daí ela fala, não, dá tempo da gente fazer lá, vamos lá, olhei, nosso sol tá alto ainda. E ela entra na casa, cumpre a ordem judicial de busca e apreensão, pega as coisas tudo lá e não sei o quê. A pessoa que a polícia entrou na casa não queria que a polícia entrasse, certo? Ainda mais se pegou as coisas erradas. Então ela vai dizer o quê pro juiz? Ei, ele entrou e era noite. Eu me lembro muito bem que eu olhei pra fora e tinha até uma estrela. E daí? Vai provar como? Se era dia, se era noite. A polícia, não, eu juro de pé junto. Tinha sol e tava rachando ainda. E aí? E daí ficava esse negócio, é dia, é noite. Para não ter essa discussão, o que a doutrina criou? O tal do critério cronológico. Pelo critério cronológico, existiria uma hora específica determinada para dizer assim, isso é dia, isso é noite. Qual que é o problema desse critério? O problema é que tem localidades que nessa hora ainda não é dia. Quer ver? Pelo critério cronológico, considera-se como dia o período das 6 da manhã às 18 da noite. Então, das 6 da manhã às 18. Só que, meu amor, vou te dizer um negócio aqui. No Paraná, isso aí, aqui em Cascavel, hein? Aqui em Cascavel, no inverno, 6 horas não é dia, não. 6 horas, você pode sair 6 horas da casa. É noite. Tá escuro. Porque aqui no sul, não sei de onde você está assistindo essa aula, mas aqui no sul, olha, amanhece tarde, ainda mais no inverno. Ixi, no inverno, 7 horas ainda, você olha, tá querendo o sol nascer. Agora, você pega regiões do Nordeste, às vezes é 5 e pouco da manhã, eita, que o sol tá rachando. Entendeu? Só que é utilizado pelas polícias, na sua maioria, o critério cronológico apenas para não dar tanta discussão jurisprudencial, tanta discussão, né, num processo judicial. Então, por isso você vai ver sempre a polícia batendo na porta, né, aquelas operações da Polícia Civil, da Polícia Federal, ela batendo sempre quando lá na porta? 6 horas da manhã. É isso, não falam assim, ó, pé na porta da polícia é às 6 da manhã, justamente por causa do critério cronológico, para não gerar tanta disputa, né, tanta discussão no poder judiciário, ok? Justamente pelas divergências que nós temos, né, de amanhecer e anoitecer nas diversas regiões do país.
Tá. E a gente estava muito feliz aqui, né? Critério físico-astronômico, critério cronológico, das 6 às 18, até que nós tivemos, então, a criação da Lei de Abuso de Autoridade. Veja só, esse critério das 6 às 18 não é um critério previsto em lei. Não existe uma lei que fala assim, ei, para fins de inviolabilidade, é dia das 6 às 18. Não tem, isso aqui era uma construção da doutrina, posições doutrinárias. Só que daí nós tivemos a Lei de Abuso de Autoridade, que sofreu alterações aí pelo pacote anticrime, que trouxe um horário dizendo que comete abuso de autoridade. Vamos anotar isso aqui? Então vou colocar aqui, ó, Lei de Abuso de Autoridade, que é uma lei de 2019, né? Ela vem dizendo assim, ó, comete abuso de autoridade se entrar na casa da pessoa antes das 5 e depois das 21. Então, aquele que cumpre lá mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 21 ou antes das 5, comete abuso de autoridade. E daí tem várias pessoas, vários doutrinadores, aí inclusive respeito a opinião inclusive de todos os professores que falam dessa forma, estão dizendo assim, agora, então nós temos um horário para dizer o que é dia e o que é noite. Só que eu particularmente discordo e ainda não há posição das bancas a respeito do tema, assim como não há também uma posição consolidada na jurisprudência a respeito desse assunto. Vou te explicar por quê. Ao meu ver, essa lei de abuso de autoridade não está dizendo assim, ó, entrou às 5 e 1 é dia. Não. Ao meu ver, essa lei está dizendo assim, ei, se você entrar antes das 5 da manhã ou depois das 21, é tão noite que chega a ser abuso de autoridade. Você tá entendendo? Então, eu acho que esse o período, né, antes das 5, depois das 21, eu tenho certeza que é noite. Então, não há dúvida que antes das 5 da manhã e depois das 21 horas da noite, é noite. Isso a gente não tem dúvida. Mas eu não posso afirmar apenas com base nessa lei que então às 5 e 1 pode entrar na casa da pessoa, porque já é dia. Você tá entendendo? Então, por isso que mesmo com a vigência da lei de abuso de autoridade, a polícia continua cumprindo seus mandados de busca e apreensão a partir das 6 horas da manhã. Como as bancas sabem desse debate, né, dessa discussão, desse Paranauê, geralmente as bancas fazem o quê? Elas vêm dizendo dia ou noite. Ou, como eu já vi questão de prova, ela dizendo assim, ó, considerando o critério físico-astronômico. Bom, daí se ela está falando considera o critério físico-astronômico, ela está dizendo assim, ó, você vai considerar como dia, no exemplo que eu estou dizendo, a hora que amanhecer. Ou então, como eu já vi também uma questão bem interessante que dizia assim, ó, considere que em determinada localidade amanhece às 6h13. Então, imagine a questão que diga isso, ó. Considere que em determinada localidade amanhece às 6h13 e anoitece às 17h43. O que ela está fazendo? Ela está aplicando o critério físico-astronômico. Ela está dizendo assim, ei, amanheceu aqui, anoiteceu aqui. Então, você vai considerar isso aqui como dia. Mas daí o que a questão fez? A questão te deu um horário. E daí você segue o critério que está definido ali pela própria questão. Ok aqui? Tá? O fato é que nós sabemos que antes das 5 e depois das 21, certamente é muito noite. Tanto é noite que chega a ser abuso de autoridade. Você entendeu aqui a polêmica a respeito desses conceitos de dia e noite para fins de inviolabilidade? Repito, questõezinhas bem tranquilas, que é 90% das questões de prova a respeito desse tema, vem utilizando dia e noite, justamente para não gerar aí nulidade, né? Questões que vão ser aí, anuladas através de ações judiciais ou de recursos, ok? Tá. Outra coisa bem importante é a respeito da entrada e do seu horário de entrada. Vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar esse exemplo que eu falei da questão. Então, a questão vem e diz assim, ó, considere que uma determinada localidade amanhece às 6h13 e anoitece às 17h43. Então, a banca veio e te disse, isso aqui você considera como dia, beleza? Tá. Aí, vamos imaginar que nessa mesma história dessa questão, ela diga o seguinte, que a Polícia Federal, um exemplo, a Polícia Federal ingressou no domicílio cumprindo uma ordem judicial às 16 horas. Então, que horas que a polícia entrou? 16 horas, não é isso? Beleza. Entrou durante o dia?
Sim, então cumpriu a Constituição, tá maravilha. Agora vamos imaginar que a busca e apreensão ali dos documentos, ela se prolongou até as 23 horas. E daí a pergunta é, será que assim que começou a noite, a polícia tem que parar o que está fazendo? Porque daí já começou a noite, ela tem que pegar e ir embora? E a resposta para a prova, considerando as bancas, é não. Para fins de inviolabilidade, o que importa é o horário da entrada. Se eventualmente a busca se prolongou até o período noturno, não tem problema, desde, claro, esse prolongamento tenha sido de fato beleza. Para finalizar esse tópico, eu quero falar a respeito de duas jurisprudências relevantes para o tema. A primeira em referência ao flagrante. Então vamos lá. Olha o que entendeu o STF. E eu estou trazendo aqui esses recortes, nem sempre eu trago o recorte, você já assiste minhas aulas, nem sempre eu trago o recorte da jurisprudência. Quando eu trago o recorte da jurisprudência, é porque geralmente alguma banca já cobrou a literalidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então por isso eu quero que você conheça a linguagem, a forma como o STF decidiu, porque provavelmente as bancas vão copiar e colar essa decisão, tá? Olha o que diz essa júris. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori é depois, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Vamos lá. Quando a Constituição fala... Aqui comigo? Epa. Aí. Quando a Constituição fala flagrante, ela não fala das espécies de flagrante, ok? Então, se você tem, às vezes, processo penal no seu edital, você vai ver que o professor vai falar lá flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto, flagrante inventado, flagrante sei lá o quê. Para o direito constitucional, não importa os tipos de flagrante. Então, se na questão de direito constitucional falou é situação de flagrante delito, pode entrar na casa. Não precisa de ordem judicial e pode ser a qualquer hora do dia ou da noite. Até porque, né, meu amor, vamos conversar aqui, que hora que acontece a criminalidade? Que hora que o bagulho fica doido? Que hora que os bandidos fazem a festa? É na calada da noite, não é? Então não tem sentido não se poder cumprir uma prisão, né, entrar na casa de alguém, uma situação de flagrante. Então, flagrante, para o direito constitucional, eu quero que se lasque todos os professores de processo penal para explicar isso aí. Para o direito constitucional, flagrante é flagrante. Então, falou flagrante a questão de direito constitucional, pode deixar que pode entrar na casa, independentemente aqui de ordem judicial. Então, é flagrante, pode entrar e, né, violar aqui a casa e, dependendo, prender a pessoa, etc. Ok? O que o STF entendeu aqui? Ó? Ele entendeu que só se justifica a entrada na casa da pessoa quando a autoridade tiver fundadas razões de que dentro da casa tem uma situação de flagrante. Então não é assim, deixa eu olhar isso aqui. Parece que eles estão aprontando lá dentro, hein? O policial falando, o que você acha? Você acha que eles estão aprontando lá dentro? Aí o cara fala assim, parece que sim. Você não tá vendo que parece que tá um barulho esquisito lá dentro da casa? Acho que eles estão aprontando. Vamos entrar. Não é assim. Não é assim. Para se ingressar na casa de um indivíduo que configure uma hipótese de flagrante, tem que ter fundadas razões que dentro da casa tá rolando flagrante. Porque imagine que a polícia fala assim, acho que tá rolando. Você também acha? Acho. Tá esquisito, ó. Cortina fechada. Uns barulhos diferenciados. Tá estranho isso aí, acho que tá rolando. Imagina que a polícia pensando desse jeito entra, aí às vezes tem lá uma família jantando, assistindo um Netflix, não é? Não dá certo. Então por isso que a STF falou assim, ó, pode entrar no flagrante? Pode. Mas ó, você tem que ter fundadas razões de que dentro da casa tá rolando um flagrante. E daí, claro, você pode entrar a qualquer hora do dia e da noite também, não precisa de ordem judicial. Inclusive, você vai ter que justificar isso depois, hein? Vai ter que justificar isso a posteriori, né? Posteriormente, por que vocês entraram aí, se não foi um negócio assim, vamos entrar e ver no que dá. Não é entrar e ver o que dá, não. Não, a gente tem certeza, cara, é só bater ali que tá rolando mesmo o flagrantão. Aí sim justifica a entrada forçada.
ok? Essa jurisprudência cai muito, muito em prova. Bom, por ordem judicial, a tia também falou para você o quê? A tia falou que por ordem judicial, a entrada é só durante o dia. Não foi isso que eu te falei? Claro que foi isso que eu te falei. E é assim que você leva para a prova. Então, por ordem judicial, mandados de busca e apreensão domiciliar, que hora que cumpre? Só durante o dia. E você pode marcar e falar somente durante o dia. Aham, é isso aí, pode marcar certo. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão específica que autorizou a entrada em um ambiente domiciliar, num ambiente considerado como casa para fins de inviolabilidade domiciliar, por ordem judicial em período noturno, ou seja, à noite, mas para instalação de escuta ambiental. Vou te contar mais ou menos para você entender o que é a situação, porque se vier, ela vai te falar mais ou menos do caso que aconteceu na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que para instalar escuta ambiental em um escritório de advocacia, então o advogado era investigado naquele caso, né? E daí precisava se instalar em escuta ambiental, os aparelhinhos de escuta lá no escritório dele. Só que a gente sabe que o escritório do advogado é casa para fins de inviolabilidade, não é? Lembra que o escritório, a gente falou isso, é considerado como casa. Tá, então se é casa, quando que eu posso entrar no escritório do advogado? Flagrante, desastre, prestação-socorro por ordem judicial. Não era flagrante, não era desastre, não era prestação-socorro. Então só tem a ordem judicial. Só que a gente sabe que é durante o dia. Só que qual que é o problema? Durante o dia vai instalar que horas? Se geralmente durante o dia os caras estão trabalhando. E daí como é que faz isso? Por isso, então, entendeu o Supremo que poderia ser autorizada a entrada nesse escritório em período noturno. Mas veja, que essa decisão é algo excepcional. Você só vai pensar nessa decisão se a questão falar dela. Então, se a questão falar assim, de acordo com a Constituição Federal, é possível a quebra, a violação do domicílio por ordem judicial durante o dia, salvo quando for para instalação de escuta ambiental, quando poderá ser feito em período noturno. Legal. Mas aí ele falou o quê? Para instalar escuta ambiental. Ok? Então você só pensa, grave isso, você só pensa nessa jurisprudência se a questão se referir especificamente à instalação de escuta ambiental. Maravilha? Maravilha. Se não falar disso, considera a regra geral somente durante o dia. Outra coisa importante que eu preciso mencionar é que durante o estado de sítio é possível a entrada na casa da pessoa, ou seja, é possível se realizar busca domiciliar sem ordem judicial. Por isso que o estado de sítio é uma medida muito grave. O estado de sítio ocorre em situações de extrema instabilidade institucional. E uma das medidas que podem ser tomadas no estado de sítio é a determinação de busca domiciliar independentemente de ordem judicial. Então a regra, busca domiciliar, ordem judicial a ser cumprida durante o dia. Mas durante o estado de sítio é possível a busca e apreensão em domicílio, independentemente de ordem judicial. E eu trago ainda a conhecimento a famosa, não sei se é tão famosa assim, Lei do Mosquito. O que é a Lei do Mosquito? A Lei do Mosquito é que vai falar aí do tal do chikungunya, do zika, do vírus da dengue e todos os seus derivados, né? Vai falar da dengue, do chikungunya, do zika e todos os seus derivados ali. E essa lei traz a possibilidade de ingresso forçado em domicílio. Olha que interessante. Olha o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º. Que é possível, né? Então, dentro das medidas de contenção da transmissão do vírus, o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente público regularmente designado, identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças. Então, veja que é uma lei que traz uma outra hipótese aqui não prevista na Constituição Federal de entrada na casa da pessoa, mas quando? Quando a pessoa se recusa a deixar lá os tiozinhos, o pessoal fiscalizar lá se tem potinho, se tem, né, os pneuzinhos lá, né, com a aguinha parada e tal, quando o imóvel está abandonado ou quando ele está ausente.
Mas desde que, claro, exista aqui uma necessidade de se entrar na casa para verificar, para ter contenção de doença. Então, imagine que exista um foco, né, de pessoas contaminadas pela dengue na região tal. E daí, os fiscais chegam lá e verificam que é possível que o foco esteja exatamente naquele imóvel e o morador fala, não deixo entrar. Essa lei vem e autoriza a entrada mesmo que o morador não consinta. Essa lei, ela é de constitucionalidade questionada, porque muitos doutrinadores vão dizer não. As hipóteses de quebra de domicílio, né, de quebra da inviolabilidade domiciliar, são apenas aquelas previstas na Constituição. Mas muita gente defende a constitucionalidade dessa lei aqui, justamente porque, de um lado, existe a privacidade e inviolabilidade domiciliar, mas, de outro lado, existe outro direito fundamental, que é a saúde pública, e que, nesse caso, deve prevalecer nessa situação específica. Não há decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse tema, mas eu preciso mencionar, porque trata aqui da questão da inviolabilidade domiciliar. Ok? Muito bem, então. Finalizamos esse tópico, então, da inviolabilidade domiciliar, com vários desdobramentos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.